4. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2026. A gente falou, passado o carnaval, as articulações eleitorais seguem a toda, né, pelo país, e claro, envolvendo os principais personagens, justamente nas articulações para disputas nacionais e principalmente regionais que vão sustentar, né, essas campanhas nacionais. Aqui em São Paulo hoje está previsto um encontro entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice, Geraldo Alckmin, para eles discutirem estratégias para as eleições aqui no estado de São Paulo, no que diz respeito à chapa ali liderada pelo Partido dos Trabalhadores. A Major Ruda Leite tem mais informações para a gente aqui no Bandeirantes. Acontece. Esse encontro vai ser para debater o cenário eleitoral aqui em São Paulo e também uma possível candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado. O presidente Lula já está em São Paulo, ele começa a agenda de hoje em Campinas, onde vai visitar uma fábrica de biomedicina e em seguida ele vem para a capital paulista, onde vai participar às 7 horas da noite da abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, e a expectativa é que entre as agendas haja essa discussão, esse encontro entre Alckmin e Haddad para debater a chapa petista aqui em São Paulo. Na semana passada, Haddad sinalizou que poderia sim disputar o governo do estado contra Tarcísio de Freitas, e ontem mais uma vez ele falou sobre o assunto. Ele participou aqui em São Paulo de uma aula magna na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, disse estar atento aos riscos no cenário eleitoral de 2026 e, de acordo com ele, uma decisão vai ser tomada mais para frente. Estou analisando os cenários, o quadro, evidentemente que eu tenho as minhas preocupações com o país onde eu moro, né, e nós estamos sempre atentos, né, para os riscos e para as possibilidades. Mas, enfim, eu manifestei desde o começo do ano que não tinha intenção de participar do pleito desse ano. O presidente tem desenhado cenários em que minha participação seria necessária e eu, evidentemente, sendo um amigo de tantos anos, não posso prescindir da opinião dele e considerar a opinião dele sobre isso. Eu estou analisando, ele também, nós vamos chegar a um denominador comum. Caso o Fernando Haddad dispute a eleição neste ano, será a 2ª tentativa de comandar o governo do estado. Ele concorreu às eleições para o governo de São Paulo em 2022, perdeu no 2º turno para o atual governador Tarcísio de Freitas. Então, informações da Maju Arruda Leite. Zaidão, hoje a gente teve mais uma pesquisa divulgada da Real Time Big Data, que indicou, como outros cenários que nós apresentamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes nos últimos dias, o cenário de primeiro turno com ligeira vantagem para o presidente Lula, no primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro do PL em segundo lugar, e aí em eventual segundo turno, o Lula e o Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados nesse levantamento da Real Time Big Data. Também há um empate dentro da margem de erro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, em um dos cenários traçados por aqui. São articulações, Zaidan, são pesquisas, levantamentos que vão sendo colocados à mesa, as estratégias dos partidos vão sendo desenhadas, e no que diz respeito às pesquisas, certamente números que vão sendo analisados e também barganhados nesta costura eleitoral para a disputa deste ano, né? Pesquisas que servem muito para que se defina quem é de fato candidato. Então, tem muito cara que estava empolgado com a ideia de ser candidato a presidente, ou a senador, ou governador, e começa a ver que não teria muita chance. Aconteceu, inclusive, com o Rogério Marinho, né, que parece agora mais atento à possibilidade de trabalhar na equipe, na coordenação do Flávio Bolsonaro. O Lula, ele, claro, gostaria muito que um aliado ganhasse a disputa pelo governo de São Paulo, imagina. E principalmente o Haddad, que é mais do que um aliado, né? É alguém muito, muito próximo do Lula. Mas o que move o Lula a conversar isso com Haddad e Alckmin é ter um palanque forte em São Paulo. E, ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco em Minas. São os dois maiores colégios. No Rio, os caras vão colocar o nariz entre os dedos e vão, com o Rodrigo
Eduardo Paz, e eu digo o nariz entre os dedos, não pelo Paz em si, mas porque é aquela coxa de retalho. Então eles vão estar junto com o candidato bolsonarista, junto com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, nessa atuada, ele está no partido certo, né? Porque o PSD é aquele partido que disse o Kassab não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Muito pelo contrário. Né? Exatamente. E eu tava nessa entrevista que o Kassab falou isso quando ele lançou o partido lá atrás. Eu falei, ué, o que será que ele quis dizer com isso? Oi, Manuel. É. E a prática do PSD, tanto que o PSD, o Kassab, que é o cacique do partido, ele é secretário do Tarcísio. E o partido tem 3 ministros no governo Lula. E ministros relevantes. Fávaro, na agricultura, né? E então não há dúvida que o PSD ele vai nessa atuação. E mais, né? Não é só o PSD, não. Se você pega o histórico, por exemplo, hoje, o Valdemar é Bolsonaro, é não sei o quê. O Bolsonaro foi fundamental para o PL deixar de ser um partido pequeno, insignificante, e se tornar um partido imenso. Verdade. Porque muita gente foi para lá e passou a ter muitos deputados, passou a ter muita verba de fundo eleitoral, de fundo partidário. Mas o Valdemar já foi Lula, já foi Dilma, não é? E agora é Bolsonaro. Parece absolutamente indiferente para esses caras qualquer tonalidade ideológica, qualquer questão programática. Né? O que interessa é estar muito próximo do poder ou no poder. Né? Exatamente isso. Um abraço para o Moser Conceição, que disse que é muito bom ouvir a conversa aqui. E é seu fã, viu, Pavec? Grande Moser Conceição. Grande Moser, grande figura. Abraço para você também, Moser. Faz tempo que não te vejo.